irmãos. Amém. Bom dia. Está todo mundo gostando do nosso retiro? Aleluia! Glória a Deus! Todo mundo sendo tocado pelo Espírito? Aleluia! Então vamos agora ver esse moço aí que o pastor falou aí, que vai ser exemplo para nós aí, dando um monte de dicas para a gente ficar mais cheio do Espírito Santo. Amém. Ele mostrando do que é capaz quando está cheio do Espírito Santo. Não é capa, não é fogo do céu, mas é um negócio no reino dos homens que ele vai estar atuando e ainda como servo de judiação. Estamos falando do profeta Daniel, que é fidelidade de uma cultura contrária a Deus, coitadinho. Ou seja, que quando ele estava lá na época dele, o outro reino veio, foi conquistado o reino dele, perdeu o seu rei, perdeu tudo que tinha, ele era da nobreza inclusive, e foi ainda levado como servo. Uma pessoa, você imagina, o ricão aqui da sociedade, vem a China e leva ele como servo. Você acha que alguém aqui ia ter atitudes que Daniel vai ter? Quero saber de vocês daqui a pouco. O livro de Daniel, ele está antes, depois de Ezequiel e antes de Osias, no nosso Velho Testamento, Antigo Testamento da nossa Bíblia. Glória a Deus. Ele é um autor profético, ou seja, Daniel é um profeta. Ele tem um livro que é pequenininho, tem só 12 capítulos, mas de grandíssimo ensinamento. As narrativas históricas estão na metade do livro, de 1 a 6. Ele fala, são jovens, né, fiéis, fala da estátua, da fornalha, da exaltação e humilhação do Nabucodonosor e a cova. Isso está tudo nas narrativas históricas, de 1 a 6. E depois vem as revelações apocalípticas, de capítulo 7 a 12, que é visões dos impérios mundiais, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma, que a gente já viu várias vezes, né, nos nossos estudos, e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Amém, glória a Deus. E a profecia dos 490 anos, que são as 70 semanas. Chegada de Jesus, aleluia, e o fim dos tempos. A época que ele se encontra, né, o cenário é 530 anos antes do Senhor chegar na Terra, a primeira vez de Jesus. Nessa época, de 605, foi o Nabucodonosor, o imperador. Ele teve 3 investidas contra Jerusalém, por esse Nabuco. E na primeira, ele já pegou, baixou com o rei deles, né, o Jeoaquim, e pegou Daniel e seus amigos, porque ele falou assim, vocês vão lá e pegam os nobres, os melhores, os mais bonitos, os mais fortes, os mais inteligentes. Para que ele fez isso? Porque ele sabendo que se o reinado quisesse se reerguer, ele estava com a melhor parte, né? Não ia ter ninguém inteligente para dar o exército, guiar exército, nada disso, porque ele queria ficar com eles, né? Tem também o rei Dario nessa época, e 67 anos antes de Daniel, levado para o cativo da Babilônia, que é o Dario, e o Ciro, que foi o último rei aqui nessa história. Ele relata histórias com visões e profecias, Daniel. Profecia a reinos futuros da época de Jesus e eventos que iriam acontecer ainda, né? Depois, o reino eterno do Senhor. Ele é um livro conhecido como um livro de consolo e esperança para nós. O rei de Judá, o Joaquim, que foi derrotado, os reis da Babilônia, Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro, nessa época toda, né? Porque essa época, a gente está falando, são gerações, que Daniel, quando ele foi pego, eles falam mais ou menos assim, entre 14 e 17 anos, era um menino, né? E no último da vida dele, ele já tinha 90. Quem sabe não responda. Quantos anos vocês acham que Daniel foi jogado na cova? Que ele tinha? Quem sabe não.
Fala alguém aí. Eu acho que ele tinha 20. Eu acho que ele 70. tinha... Quem sabe? Não fala quem sabe. Só quem não sabe para... Yes. Eu acho que entre 30 a 40. Por aí. Quem sabe não fala. 33. Quem fala, sabe, não pode falar. Então não falo. Eu não posso falar, eu não tô quieta. Eu não sei. Todo mundo tá calado. Eu fiquei assim. Ele tinha 82 anos. Caramba. Olha pra isso, eu achava que ele tinha uns 30 também, né? Porque ele foi 40, jovem. 82 anos, a pessoa hoje tá com 60. Ai, tô cansada. Não vou em nenhum lugar hoje não, domingão, vou ficar em casa. O bichinho de 82 anos e ainda mostrou pra todo mundo ali na cova o que era a força Quem era dele. Aleluia. Glória a Deus. Eles foram escolhidos, né, para servir na corte de Babilônia, os jovens. E a ideia central de todo o livro de Daniel é nada que está na terra, nada humano, como o pastor falou, nada desse fiapinho aqui prevalecerá. Somente o reino de Deus é eterno e Deus está no controle da história e recompensa a fidelidade que nós temos com Ele. Vamos mostrando todos os momentos com Daniel. Ele recompensa. Não tem como a pessoa falar, Deus, não sei o que. Filho, lê Daniel, você vai ver, meu filho. Ele recompensa. Ele viveu muita coisa de Daniel, viu, gente? Também 87. Tá na Copa ainda? No capítulo 1, Todos os profetas Que ele já o maior tá- ministério, né? O mais longo. no capítulo 1, quando ele lá está como servo, né? O rei, o que ele quer? Quer mudar a identidade dos meninos. Então, quando muda uma identidade da pessoa, muda o estilo de vida dela, né? Então, quer mudar a religião dela. Então, o que ele já começa? Ele começa mudando a alimentação dos meninos. E ele quer que comem o quê? Aquelas comidas que são impuras. E aí ele se recusa, no capítulo 1. E ele mantém a fidelidade de Deus mesmo em terras estrangeiras. Amém. Isso é para todos nós estrangeiros, para não vir nada Maria vai com os outros aqui. Amém, aleluia. No 2, é o sonho do Nabucodonosor. Deus ajuda Daniel a revelar e interpretar. Os reinos ao longo da história cairão. A soberania de Deus sobre todos os reinos na terra. A estátua toda, a cabeça, né, o corpo, o bronze, né, tudo isso revela. Não vou entrar em detalhes aqui, que seja um estudo bíblico que dá bastante tempo para a gente falar sobre isso. E a gente já teve. Muito bom, muito bom. E ele nos ensina a não morrer nisso por ficar brigando, igual teve lá no Brasil, por política, ficar brigando os familiares, né? Porque tudo prevalecerá, nada ficará aqui, eles cairão, tudo cairão, quer dizer, tudo cairá. Não adianta você ficar lá, Lula, Bolsonaro, morre. Não, filho, o reino de Deus já está lá na vitória, é isso que você tem que se agarrar, não é você ter paixão aqui, não. É fundamental que tenhamos relacionamento com as pessoas certas, que as pessoas de Deus. Ele vai nos mostrar aqui, que eu vou falar também, que é entre os amigos, toda vez que ele precisou para tomar uma atitude ali nessa nova país que ele estava, ele teve amigos que foi e orou com ele. Glória E a assim Deus. devemos ser nós também. Temos olhar com quem a gente anda e ver se a gente tem amigos de fé, amigos que podem sentar com a gente, orar com a gente, que Deus revela nessa hora, com pessoas. Ele teve muita gratidão e gloriou a Deus, porque quando ele fez a revelação, ele não foi lá e falou, eu que fiz, gente, eu que fiz a revelação, ai, eu que sou o bambambam. A primeira coisa que ele falou para o Nabucodonosor foi, eu não posso fazer nada. Eu não sou ninguém. E ninguém, porque quando ele pediu para os feiticeiros dele, o Nabucodonosor, eles falaram assim, não, o senhor fala aí qual que é o sonho, que aí a gente interpreta, porque aí eles interpretam o que eles querem, né? E aí o rei, né, não sabe de nada e aceita. Aí ele falou assim, não, os caras deles falaram, não existe ninguém nesse mundo que vai fazer isso. Aí Daniel falou assim,
não existe ninguém, mas eu tenho um Deus. Aleluia. Um Deus que Ele sabe, e o Senhor me dá um tempo que Ele vai me fazer Aleluia. interpretar. E Ele quer que o Senhor saiba. E aí Ele relatou todinho o sonho para o Nabuco e falou, Deus que quer que o Senhor saiba. E Nabuco gostou e até exaltou o Senhor. Aleluia. Muito bom. Glória a Deus, Senhor maravilhoso. E o capítulo 10 é da fornalha, quando os amigos foram jogados na fornalha, porque aí ele quis mudar a identidade na fé. Então, eles não queriam mais que os amigos orassem para o Senhor Deus. Eles queriam que os amigos orassem, né, para o Deus deles, né? Todo aquele monte de ímpio dali. Falou, não, nós não vamos, a gente se recusa. Ah, se recusa? Aí ele não queria jogar os meninos, né? Não sabia nem o que fazer. Mas ele assinou ali, né? Porque isso também mostra pra gente um problema da inveja, o problema das outras pessoas, né? Porque isso foi maldade que eles fizeram. Porque eles não queriam os meninos, né, que estavam tendo posições melhores que eles. Por que esses estrangeiros estão tendo posição aqui em mal e melhor do que nós? Não, vamos lá cutucar eles. Então, por isso que a gente tem que viver em oração, na proteção do Senhor, na sombra das asas. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Para isso. E aí ele fazer o quê, né? Então aí queria mudar a religiosidade. Ele falou, não, nós não vamos nada pro Senhor, nada de orar essa estátua aí não, essa estátua aí, nada. Nós vamos continuar firme. Aí foram jogados. Só que lá, até o próprio Nabucão viu a quarta pessoa lá dentro. Falou, mas peraí, meu filho, eu não falei aí que tinha só 3 meninos? Como que tinha 4 lá? Glória. O Senhor Jesus estava lá com anjos, são muitos meninos. Ele é fiel, ele honra quem permanece com ele, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E o capítulo, esses são tudo de histórias, né? Que a gente está chegando já no 6. O capítulo 4 e 5, Deus julga Nabuco, porque aí ele fica todo glorioso, com aquela estátua, ele se sente o próprio Deus. E ele já tinha exaltado o Deus de Daniel, mas com a estátua, né? Ele que falou que ele ia dominar, né? A cabeça é o Senhor que vai dominar. Não, aí o que ele fez, Senhor? Ele julga o rei e coloca o rei para viver como animal, comendo capim. E ele ficou comendo capim que nem animal, muitos anos. 7 anos, né? 7 anos, é. E se humilhou. Aí, a soberania de Deus, né? Deus exalta e humilha conforme a sua vontade. Então, a gente pode ver um monte de gente aí se achando, se gabando do que tem, não sei o quê. Mas é tudo ilusão. Está na palavra do Senhor. A soberania de Deus exalta e humilha conforme a vontade dele. Amém? Amém. E depois Nabuco volta do poder, né? Depois que ele aprendeu. E ele vive lá o reinado dele. E no capítulo 7 é a cova do Daniel, que ele é lançado. Porque ele também se recusa a orar. E a oração é a resposta de Deus. Deus protege todos os que seguem, amém? Sempre, sempre, a gente nunca pode duvidar disso. Foi mostrado aqui para Elias, Eliseu, né? Que Deus, ele É conosco. é conosco. Nos capítulos 7 e 8 é a ascensão e queda dos impérios, que nós fala lá do sonho de Daniel, que ele começa a ter o sonho das profecias, né? Que é de reinos futuros. São 4 reinos que vão dominar a terra. Aí vem lá, né, já a Grécia, a Roma, e fala tudo de acordo ali. Do segundo Pedro, a gente também não precisa agora. Mas eles são derrotados, como na história já mostrou pra gente. E as pessoas hoje, tudo ilusão, por isso que elas têm que ler a Bíblia mesmo, participar dessas reuniões, como a gente, do culto, para aprender que tudo que vão falando por aí, tudo que vai aparecer aí na frente, nada disso prevalecerá. Todos eles cairão. Eles serão derrotados pelo reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, em uma dessas, da visão dessas questões do Daniel, que ele foi levado para o céu, né? Ele viu tronos e julgamentos erguidos. Então ele já está falando de uma visão assim para frente da nossa, né?
E o trono foi ocupado pelo ancião de dias. E alguns teólogos falam que é Jesus, né? Porque ele brilhava demais, né? Tinha muita luz. E esse é o Deus soberano que exerce controle sobre os homens e as nações. Isaías fala isso, confirma aqui Daniel, na visão de Daniel. As suas roupas e cabelos brancos falam da sua santidade. Então, né? Indicando para Jesus. Então, são descrições semelhantes à de Apocalipse 1,14, que João faz, né? Quando ele faz Apocalipse. E os versículos aqui falam que ele não interpreta, ele precisou, e ele ficou diferente de quando ele falou do sonho do Nabuco, que essa visão que ele teve, ele ficou perturbado assim, porque foi muito forte. Ele precisou de um anjo, e o anjo foi explicando para ele, ó, você está vendo aquilo ali? Ó, e os chifres, os 4, não sei o quê. Aí o anjo foi explicando tudo para ele. Vocês leem, é muito bom esse capítulo desse Daniel. E aí ele vê a visão dos fins dos tempos, a visão detalhada do futuro, a luta entre o bem e o mal, com a vitória final de Deus, e o reino de Deus que é eterno e único que reinará. E o capítulo 10 e 12 que finaliza é a tribulação, né? Que a gente ainda não está passando, alguns dizem que já começou, né? Ou que ainda está assim na nossa frente. Então, que lições que esse livro Profundas tem pra gente, né? É uma relação profunda com Deus, que é o que ele tinha e que ele mostra que a gente também tem que ter. Porque se ele não tivesse, o leão tinha comido ele. E ele não teve nenhuma dúvida, ele entrou, ele foi tranquilo. A fidelidade a Deus, fortalecer nossa fé e confiança em Deus, confiança na soberania de Deus, nunca duvidar que Deus é Deus, porque tem gente que ainda, né? Ah, mas Deus, né? Deixa acontecer isso. A gente tem que ter a confiança fiel e permanecer fiel porque Ele honra. A confiança de que mesmo em momentos difíceis, Deus cuida da gente e protege. Aleluia. Amém? A oração constante, não é uma oração aqui, hoje eu vou orar aqui, ó. Uma oração da igreja. E a hora que eu estiver dormindo, Senhor, obrigado por dia de hoje. É oração constante. Olha o rapazinho aqui, vivia ali atrás do Elias. E tudo que Elias fazia, isso também é oração. Porque ele está ali aprendendo, está buscando o Senhor. Então a oração tem que ser constante. E confiança em Deus. Eles são fundamentais, principalmente em perseguições que nós vamos viver ainda. Eu espero que Jesus nos leve antes, a gente possa isso, glória a Deus. Mas a gente já tem que estar preparado. Importância de permanecer fiéis aos princípios de Deus, para não cair no Maria vai com as outras, onde a gente estiver no mundo, ou for levado, né, por alguém, aí alguma, né, coisa, a gente mantenha, porque se tem uma palavra certa é que a gente não dê nenhuma excuse, né, nenhuma desculpa, a gente não fica justificando, isso. Que Senhor Jesus justifica por nós. Amém. Não vai inventar desculpinha, ô seu policial, ô seu oficial. Não, o Senhor Jesus, Ele é com a gente. Amém. A gente tem que confiar nisso. E se você está sendo uma contravenção, como é quando você faz alguma coisa errada? Contravenção errada, que ele não está sendo fiel com você, o Senhor Jesus vai lá e te honra. Você não precisa ficar dando bebê desculpinha para ninguém, amém? Amém. Intimidade com Deus, amigos crentes como Ele e fé. E o propósito é mostrar a soberania de Deus, né? De novo. Deus tem um controle de tudo. Deus controla a história do mundo. O seu reino é único. Vivência é o vitorioso e é eterno, amém? Deus muda a história de acordo com a sua vontade. Profecias de futuro do planeta da Terra são as lições. E a obediência, na maioria dos casos, ela antecede o milagre. Amém. Olha a importância de ser obediente. Aleluia.
A mensagem desse livro e a soberania divina sobre a história garante a sobrevivência de Israel. Nós, como povo da aliança, preparando para a redenção futura. Na vinda do Filho do Homem, enquanto descreve o domínio de Deus sobre os reinos, reis e destino das nações gentílicas. E o propósito do livro de Daniel é dirigido a uma comunidade que deve esperar sofrer por sua fé. Não é fácil, mas nós vencemos e venceremos. Estamos aqui, firme e forte. Isso não deveria ser motivo de surpresa ou uma indicação de abandono divino. O povo tem que considerar, né, essas crises religiosas e o remanescente fiel deve obter conforto na compreensão de que Deus está trabalhando no desenrolar da história humana, de cada um de nós. Embora isso pode exigir que os justos sofram por um tempo, mas é tudo passageiro, porque olha aqui, ó, olha aqui, a eternidade é nossa, em nome de Jesus. Glória a Deus, Amém. amém. Glória a Deus.